Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro de 2012. Uma pesquisa da ANAFEC revela que este ano o brasileiro pretende usar o 13º salário para pagar as dívidas. E um economista fala pra gente sobre este assunto. O mercado de trabalho anda à procura de profissionais qualificados. E nos próximos 3 anos, quem tiver curso técnico ou superior tecnológico vai sair na frente na conquista de uma vaga. Pesquisar preços antes das compras em supermercados pode render uma economia de quase R$1.000 por ano. Começou hoje a Semana de Letras da Universidade Federal de Uberlândia e nós vamos conversar com o professor e doutora Taliba Castilho sobre o problema da concordância no português. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Pesquisar os preços antes das compras em supermercados pode render uma economia de quase R$1.000 por ano. É o que mostra uma pesquisa divulgada esta semana por uma associação de consumidores. Fazer pesquisa antes de ir às compras já é hábito para este casal. Além de procurar produtos de qualidade, eles querem também um menor preço. Quanto mais você pesquisar, você economiza mais e tem mais vantagem. Dar preferência para as promoções tem se tornado comum entre os consumidores, que estão cada vez mais exigentes. Eu já tenho uma listinha normal que eu faço compras semanalmente. Então eu já sei os dias que num mercado, por exemplo, vende hortifruti. Eu vou num, vou no outro, eu observo as propagandas, né? É uma necessidade hoje, né? Porque você procurar preços mais acessíveis, independente de, às vezes, você tem que andar um pouquinho mais, então você tem que pesar um pouquinho, porque, na verdade, sempre dá uma diferencinha, né? E eles estão no caminho certo. Uma pesquisa divulgada por uma associação de consumidores mostra que comparar preços pode render uma economia de até R$1.000 durante um ano. Mostra que nesse cenário é muito positivo o consumidor realmente realizar essa pesquisa e ir de porta em porta para ver onde tem o melhor preço para efetuar suas compras. Produtos essenciais do dia a dia como arroz, feijão, óleo, carne e hortaliças podem apresentar uma diferença de até 170% entre um supermercado e outro. Segundo o economista, Uberlândia oferece muitas opções para cotação, principalmente por ter supermercados atacadistas. Importante o consumidor também pesquise esses supermercados, porque ele normalmente oferece preços melhores do que o varejo normal, digamos assim. Ir em busca do melhor preço pode aliviar o bolso do consumidor, mas será que a despesa gasta no transporte entre um supermercado e outro compensa? É evidente que ele não vai em 6 ou 7 supermercados para comprar coisas distintas e, como você bem disse, acaba que o custo do transporte acaba inviabilizando esse desconto que ele teria. Acho que o importante, a dica que fica é realmente ele sair de casa com uma lista do que ele tem que comprar, para evitar comprar itens supérfluos, fazer uma pesquisa prévia. Hoje nós temos alguns folhetos de supermercados, a própria internet, que viabiliza ele fazer essa consulta sem que necessariamente ele vá até o supermercado. E feita essa consulta prévia, aí sim, ele escolheu o lugar de ir e ir até o local para evitar esse custo de deslocamento desnecessário, digamos assim. Pois é, como você viu na reportagem da Vanessa Pires, nós mostramos algumas pessoas que podem economizar e muito caso ela faça uma pesquisa em supermercado antes de fazer as compras. Pois é, e segundo a outra pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, este ano o brasileiro pretende usar o 13º salário para pagar as dívidas. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Tiago de Ávila, que é economista. E, Tiago, eu te falo a mesma coisa que nós conversamos antes. Parece que todo ano tem essa mesma pesquisa e o brasileiro, pelo menos, fala a mesma coisa todo ano. Mas isso realmente acontece? Eles pagam a dívida com o 13º? Boa noite. Boa noite, Kelso. Realmente, todo ano essa história se repete, a gente sempre escuta o mesmo discurso. Alguns números que mostram que o brasileiro tem mais consciente, está mais preparado, são os dados referentes à inadimplência, ou seja, 2011 a gente veio de um ano que a inadimplência cresceu bastante, na casa aqui de 23%, ou seja, em relação a 2010. A expectativa nesse ano de 2012 é que a inadimplência cresça 3%. Paralelo a isso, um dado a mais é que a recuperação de crédito, ou seja, o indicador que mede a recuperação desses créditos inadimplentes, ela tem crescido mais do que os próprios novos registros de inadimplência. Ou seja, esses dois dados mostram que realmente o brasileiro está mais consciente, está mais preparado para lidar com crédito, para lidar com cartão de crédito, crediário de loja, etc., no sentido de consumir com maior responsabilidade. Então, esses dois mostram realmente o brasileiro mais preparado para isso.
Essa questão do 13º ser usado para quitar essas dívidas, que nós vimos de um ano de 2011, em que o brasileiro realmente não estava preparado e acabou endividando mais do que podia. Gastou mais, né? Gastou mais do que devia, muito por conta dessa falta de planejamento que a gente sempre fala e falou em outras oportunidades, inclusive aqui. Ou seja, ele entrou realmente numa situação complicada e usou, e pretende realmente usar o 13º de 2012, algumas categorias já receberam a primeira parte, outras não, realmente para sanar essas dívidas que ele traz de 2010 e sobretudo de 2011, para entrar já 2013, pelo menos com o nome limpo, se não com todas as dívidas pagas. Agora surge um problema, muitos brasileiros falam, não, vou pagar realmente as dívidas que tenho com o 13º. Chega dezembro, acaba realmente fazendo isso, paga as dívidas e sobra uma pequena quantidade na conta, aí ele acaba exagerando, começando a comprar presente de Natal, não, vamos fazer uma viagem, e se esquece que logo em janeiro já tem um punhado de dívidas chegando, né? Como é que é isso? É importante, quando já temos sinalização de, sobretudo, mensalidades escolares vão ser reajustadas acima da inflação, tem os impostos municipais de imóveis, impostos de veículos, etc. Então é importante o consumidor realmente não achar que o ano, entre aspas, termina em dezembro. Ele tem o primeiro trimestre, sobretudo o próximo ano, que é sempre sobrecarregado de encargos, de impostos, de renovação de contratos, seja de aluguel, seja de planos de saúde, de escolas. É importante que ele se prepare para esse momento que realmente vai enfrentar. Ele vai precisar de uma reserva, que de repente o seu salário não consegue fazer frente a essas despesas, é importante essa reserva para ele já não começar o ano aqui com problemas de inadimplência eventualmente. Como que o brasileiro pode deixar o 13º justamente para o Natal, para as viagens? É importante ele fazer um caixa, uma poupança, para realmente ele todo mês economizar um pouco, justamente para pagar essas dívidas que chegam no fim do ano, no início do outro ano, e usar realmente o 13º para lazer, para diversão, como é que é? É aquela história que a gente sempre fala, né, Kelso, do bom planejamento doméstico, um bom orçamento doméstico. Isso permite que o consumidor as pessoas tenham a clareza, bom, a minha receita é essa, eu ganho por mês isso, eu gasto isso por mês, para ele ter condições, no primeiro momento, de ver onde ele pode intervir, no sentido de cortar gastos, e no segundo momento, sim, passar a guardar dinheiro realmente, vir poupando ao longo do ano, para realmente chegar nessa época de fim de ano, que é natural, querer presentear alguém, fazer uma viagem, etc., ele ter um colchão de reserva para isso, e não contar apenas com o 13º, porque às vezes o 13º já chega comprometido com algumas coisas. Então, se ele se planeja ao longo do ano, faz um bom orçamento doméstico, se planeja, cortando inclusive, ele tem condição sim de poupar mês a mês para ter um final de ano mais tranquilo. E se depender das dívidas dos brasileiros, com essa questão de poder de compra maior, o governo dando incentivo, vai ter que dar 13º, 14º, 15º e por aí vai, né? Muito obrigado, Thiago, pela entrevista. Volte sempre para nos dar dicas importantes aqui. Muito obrigado. Obrigado. E veja agora como fica o tempo para esta terça-feira. O tempo fica ensolarado a parcialmente nublado e será mais um dia de muito calor aqui no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia ensolarado pela manhã, à tarde e à noite também o tempo fica quente, sem a previsão de chuva, infelizmente. A máxima não deve passar de 36 graus, que já é muito quente, né? Confira as temperaturas em outras cidades do estado. Em Ituiutaba, o dia amanhece ensolarado, sem previsão de chuva. A mínima é de 26 e a máxima de 29 graus. Em Vazante, sol pela manhã. À tarde, céu coberto de nuvens, mas não deve chover. A mínima é de 20 e máxima de 36 graus. A terça-feira em Campo Florido é de sol pela manhã. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 25 e a máxima de 39 graus. Em São Gotardo, sol e aumento de nuvens pela manhã. Não deve chover. A temperatura varia entre 20 e 37 graus. E depois do intervalo, nós vamos conversar um pouco com o professor e doutor Ataliba Castilho, que fez uma palestra na Semana de Letras da UFO. A gente volta em instantes. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil.
Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital do Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica para o curso de Licenciatura em Matemática modalidade à distância. O programa atende professores ou profissionais em exercício nas redes públicas de educação. Serão ofertadas 50 vagas para cada um dos 3 polos no estado de Minas Gerais, Coromandel, Bicas e Buritis. A inscrição deverá ser feita no endereço eletrônico ingresso.ufo.br até 7 de novembro. O valor da taxa é de R$ 35. Mais informações por meio da Diretoria de Ensino da UFO no telefone 3239-4417 ou na coordenação do curso de Matemática 3239-4156. E a Proex aqui da UFO arrecadou cerca de 1.500 litros de leite com a palestra do jornalista e filósofo Clóvis de Barros na semana passada. Hoje, algumas instituições receberam estes produtos. Um deles é o Lar São Lucas, que acolhe 19 idosos. O leite que foi doado pela população deve abastecer a despensa por um mês. A gente vai fazer uma divisão aqui, né? E para dar os 30 dias... 30 e poucos dias, né? Nós vamos fazer uma divisão e enquanto isso vai chegando mais. Ao todo foram arrecadados cerca de 1.500 litros de leite durante a segunda edição do Encontro UFO Provocações, iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia. E a extensão tem esse papel, produzir conhecimento além de outras grandes funções. E nada mais justo que a universidade, promovendo eventos dessa forma, que a população que participa também exerce uma ação cidadã, uma função, agindo como uma função social. Ou seja, as doações são revertidas para a sociedade que mais carece desse tipo de alimentação. É muito importante para as entidades que recebem, porque elas vão compartilhar essas doações em prol de um público carente que necessita desse tipo de alimento. José Lázaro tem 73 anos e vive no Lar André Luiz junto com outros 40 idosos. Alegria de viver e muita saúde, afinal as refeições ganharam um reforço. Acho bom demais da coisa, né? Só Deus para ser igual, né? Nesta casa de repouso, segundo a coordenadora, diariamente são gastos cerca de 20 litros de leite. Com a doação, o alimento vai abastecer a despensa por cerca de 15 dias. A gente gasta 600 litros mensais. Então, se não for a ajuda das pessoas da cidade, da população, então a gente não conseguia fazer esse trabalho que a gente faz hoje, né? Como forma de agradecimento, seu José Lázaro canta e alegra a vida daqueles que por aqui passam. E começou hoje a Semana de Letras da Universidade Federal de Uberlândia e a palestra de abertura foi feita pelo professor e doutor Ataliba Castilho. E o tema dessa palestra foi o problema da concordância no português brasileiro. Para falar sobre este assunto e outros, a gente agora conversa com ele. Uma honra tê-lo aqui, professor. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, vamos falar um pouco dessa palestra, desse evento que é importante aqui na Universidade Federal de Uberlândia, discutir o português e o senhor falando da questão dos problemas da concordância. Existem muitos problemas, professor? Existem porque o português brasileiro está num processo de rápida mudança, muito rápida. E essa mudança se explica por vários fatores. Um deles é que o nosso país deixou de ser um país com população agrícola ou rural e agora 80% da população mora em cidade. Isso significa que as pessoas da zona rural mudaram para a cidade. Então está havendo aqui um choque de duas modalidades do português, o português popular e o português culto. Isso acelera a mudança. E como se fala português certo, já que tem esse choque? Hoje em dia a pessoa pensa, não, vou falar um português culto e muitas vezes ela não é entendida, não é interpretada. Já a pessoa que fala um português mais popular pensa que está falando errado. Como é que está essa história, professor? Olha, para começo de conversa, ninguém está falando errado. Porque uma pessoa só fala errado quando ela fala e não é entendida.
Então, o que acontece é que cada um vai falar de acordo com a variedade que está acostumado, a sua variedade familiar, não é? Eu, por exemplo, sou caipira de São José do Rio Preto. Então, a minha variedade familiar é cheia de R retroflexo. Eu falo desse jeito, né? Existe também, em certos momentos, fora do seu ambiente familiar, em que você utiliza um padrão linguístico um pouco mais indefinido, ou seja, não variado. Aí que você, então, deve aprender na escola como praticar essa língua nessa situação mais formal, que então seria o português padrão. Que bom saber que ninguém está falando errado, desde que esteja sendo entendido. Professor, o senhor também é autor de várias obras, inclusive eu estou sabendo que o senhor recentemente lançou a primeira gramática do português brasileiro. O que é essa gramática e qual que é a diferença dela com as outras, professor? Então, o que aconteceu é que de 1930 para frente, a nossa linguagem aqui se distanciou do português europeu. Cessou de haver aquela ideia de que o padrão deveria ser a imitação do português europeu, e então se acelerou essa distanciação, essa diferença. Com isso, nós já temos vários pontos aí que convém considerar numa gramática que não deveria mais ser, então, se escrita aqui por brasileiros, não deveria ser uma gramática da língua portuguesa em geral, e sim da nossa variedade local, porque, afinal de contas, o português, sendo falado por 200 milhões de pessoas no mundo, desses 200 milhões, 189 são brasileiros. Então, a língua portuguesa depende do dinamismo da nação brasileira. É justo falar, não por uma questão meramente de bairrismo, que nós temos uma variedade diferente. E isso qualquer pessoa que conversou com português sabe que é mesmo diferente, né? Então, realmente é uma obra que, no mínimo, atiça a nossa curiosidade para a gente saber realmente como é o português próprio brasileiro, né? Outro projeto que o senhor tem também são módulos, né, que vocês estão lançando da gramática do português falado. É isso? Como é que é esse trabalho? Isso já é um trabalho anterior, é um trabalho poliautoral. Nós éramos 32 pesquisadores do Brasil inteiro, que estudamos a língua falada com o propósito de escrever uma gramática de consulta, uma gramática de referência. De 88 até 2000 saíram 8 volumes de ensaios, mas a partir de 2000 nós começamos a integrar esses ensaios na gramática propriamente dita, que de todo modo continua a ser uma gramática poliautoral. Muitos autores de diversas partes do país, aqui mesmo, de Uberlândia, temos o professor Travalha, que trabalhou bastante nessa gramática, no grupo de linguística do texto. Então, nós estamos agora consolidando tudo isso em 5 volumes, dos quais 3 estão publicados e um quarto está já na tipografia. Isso significa que o português brasileiro foi, dentre as outras línguas do mundo, as línguas com grande número de falantes, a primeira língua a ter a sua modalidade falada amplamente descrita. Não há isso em nenhum outro lugar. Isso eu fui atrás, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha. Não existe essa experiência em outro lugar no mundo. A linguística brasileira deu um salto quando se propôs a fazer esse trabalho. Que coisa boa. Parabéns por estas e outras obras. O senhor é uma especialidade e muito nos honra com a presença do senhor aqui hoje. Muito obrigado. E antes de terminar a entrevista, eu sei que o tempo já acabou, mas eu prometi perguntar uma coisa. Realmente, português é uma das línguas mais difíceis de ser falada no mundo? Porque tem muita gente que fala isso. Não, falar inglês é muito mais fácil que falar o português. Isso é verdade, Não, professor? Qualquer língua é muito complexa. Basta você imaginar que a gente produz um conjunto de sons, solta no ar, e esses sons são decodificados pelo interlocutor, entendendo as ideias que estavam só na sua cabeça. Só para pensar nisso, já vê que é muito complicado uma língua. Agora, nós temos tido o nosso português brasileiro mal descrito e mal ensinado. Então, como há essa dificuldade no ensino, as pessoas acham que a língua é difícil. Não é, ela é tão difícil quanto qualquer outra língua. Tá certo. Professor, muito obrigado pela presença. Volte sempre aqui em Uberlândia, volte sempre aqui no TVU Notícias. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Daqui a pouco tem os destaques do esporte com Amanda Barbosa. É o nosso TVU Esportes e a gente volta já. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal.
E o mercado de trabalho anda à procura de profissionais qualificados e a demanda deve crescer e muito. Nos próximos 3 anos, quem tem curso técnico ou superior tecnológico vai sair na frente na conquista de uma vaga. Mise en place. Não, o curso não é de idiomas. No quadro, o professor ensina o que para muita gente não precisa nem mesmo de aula. Mas a teoria para esses alunos vale muito. Afinal, oportunidade nem sempre vem de bandeja. A gente tem que estar se preparando sempre para poder alcançar os objetivos. A turma do curso profissionalizante está de olho no que anda sobrando no mercado. Vagas de trabalho. Nas lojas, o que não falta é oferta. Tem cartaz para todo lado e nas mais diversas áreas. Mas se não tiver qualificação e experiência, não consegue emprego. É o que os especialistas chamam de apagão de mão de obra. Embora nós tenhamos no Brasil uma melhoria dos índices de qualidade da educação, né, principalmente no ensino básico, essa melhoria não está se dando com a velocidade suficiente. E particularmente no nível médio, onde a qualidade é o grande problema hoje da qualidade da educação no Brasil. No Cine, em Belo Horizonte, muita gente que procura por vagas acaba pesquisando outra lista, a de cursos profissionalizantes gratuitos. Para ver se ganha um emprego, sai daqui com um emprego bem ganhado, ver se ganha um salário. Você tem que estar qualificado. Se as projeções estiverem corretas, é hora de se preocupar com o futuro. Uma pesquisa do Senai aponta que até 2015 o Brasil vai precisar de mais de 7 milhões de técnicos em diversos setores da indústria. Para atender a demanda que há de vir, a solução anda lado a lado com a economia. As medidas recentes de desoneração da folha de pagamento em alguns setores industriais, a medida de redução da energia elétrica, que podem impulsionar a indústria a realmente começar a recuperar um emprego industrial. Eu acho que todos esses fenômenos que ocorreram de criação de novas escolas técnicas, de novos institutos federais, de ampliação dos cursos de engenharia em instituições públicas e privadas, eu acho que elas vão atender, vão dar conta da demanda que vai se criar no futuro próximo. Em 12 meses, o mercado abriu 1.040.000 vagas para quem tem certificado técnico. De acordo com o levantamento do Senai, feito em 18 estados, esses profissionais ganham em média R$ 2.100 e eles tiveram uma formação bem específica. Todo o conteúdo que é trabalhado na teoria, ele é trabalhado na sua prática através de simulações, através de empresas didáticas, né? Nós temos espaços didáticos onde ali é testado o conhecimento e nós temos também os períodos de estágio, que nesse momento o aluno vai para o mercado e ali ele vai ter uma experiência, uma vivência da sua prática, da sua atuação prática. Rafael trocou o curso de bacharel em sistema de informação com duração de 4 anos pelo curso superior tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. A graduação é mais rápida e se concentra especificamente na área de conhecimento. Em 2 anos e meio, Rafael terá o diploma, mas o retorno financeiro e o crescimento na carreira já são imediatos. Em alguns meses já na empresa, após estar realizando o curso, eu já tive minha primeira promoção e isso veio acarretando algumas outras que hoje eu já estou no cargo já de analista. E como hoje é segunda-feira, é dia de TV Esportes, quem tem os destaques para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Basquete é o assunto que abre o TV Esporte de hoje. Pelo Campeonato Mineiro, o time uberlandense venceu a equipe Sub-22 do Minas Tênis na última sexta por 104-58. Fechou a série melhor de 3 em 2-0 e mais uma vez faz a final contra o Icatu Minas. O título também será disputado em série melhor de 3 e o primeiro jogo da decisão será no dia 6 de novembro em Belo Horizonte. A segunda partida acontece no dia 10 no ginásio do UTC, palco também do terceiro jogo no dia 11, caso necessário. Para-atletas de Uberlândia estão na seleção brasileira. Eles foram convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Gabriel Tomelin é destaque na natação paralímpica. Este mês ele conquistou ouro em 3 provas nas Paralimpíadas Escolares realizadas na capital paulista. Nadei 3 provas, 50 livros, 100 livros, 100 costas e consegui ouro nas 3 provas e abaixando todos os meus tempos. E agora uma surpresa. Gabriel acaba de ser convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para integrar a seleção brasileira. Eu não estava esperando essa convocação, né? A gente estava só pela seleção de jovens e agora que eu fiquei sabendo que foi convocado,
continuar os treinos bem fortes para poder chegar lá e fizer bons tempos. Ruiter também foi convocado. Esta é a 4ª vez que ele vai representar o Brasil. Experiência que pode ser importante para trazer bons resultados. Cada convocação vai tornando mais experiente o atleta e é bom para poder estar melhorando os resultados, né, controlando a ansiedade e buscando melhorar os tempos em todas as provas. Em novembro, os 2 atletas vão participar do 2º Open Loterias Caixa de Natação em São Paulo. Segundo o técnico, que também foi convocado, este é um reconhecimento importante. E a experiência que você adquire lá, sem dúvida, é o maior ganho, né? Assim, você está podendo acompanhar os meninos também na competição a nível internacional. A gente sabe que a carga emocional fica um pouco alterada, então a gente está junto para controlar essas emoções é muito importante para eles e para mim também. E tem atleta carioca chegando em terras mineiras. É isso mesmo. A nova jogadora do Praia Clube, Camila Adão, se apresenta amanhã ao time uberlandense. A levantadora, que vem para substituir a lesionada Camila Torquete, já passou pelo Rio de Janeiro de Bernardinho, Brusque, Macaé e na última temporada defendeu o Esporte Clube Pinheiros. Vários títulos estão no currículo da atleta de 28 anos. Com o Rio de Janeiro, foi campeã da Superliga 3 vezes. A estreia de Camila com o elenco praiano será nesta 4ª, no amistoso contra o SESI. A partida será no G2 às 7 da noite e aberta ao público. E pelo Brasileirão, o Galo completa a 33ª rodada nesta quarta-feira, às 9h50 da noite. Tentando reduzir a diferença com o líder Fluminense, o Atlético Mineiro recebe no estádio Independência o Flamengo. O Galo é vice-líder e tem 63 pontos na competição. O TV O Esporte fica por aqui. Mais informações você confere na quinta-feira. Até lá! E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, terça-feira, tem mais às 6h30 da noite. É claro que eu espero você. Até lá!